Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui reunidos para mais uma conversinha, né, entre eu e você. E essa semana eu tava pensando muito num tema, né, vendo um pouco os ciclos à minha volta, né, pessoas, relações, relacionamentos, etc. Eu tava pensando sobre por que as pessoas ficam em relacionamentos que não são pra elas. E consegui achar alguns motivos. Então, esse vídeo vai ser um vídeo assim, não vou entrar em contextos muito gerais, porque os motivos que mantêm alguém em um relacionamento, eles são inúmeros, inúmeros. Então, não dá pra eu chegar aqui e falar todos eles, então eu vou focar mais na questão emocional. Eu sei que tem pessoas que ficam por questões físicas, ou era pra falar financeiras e saiu físicas, mas enfim, por questões financeiras e psicológicas e etc. Eu sei que existem razões, eu sei que existem circunstâncias que criam situações que viram prisões e se torna difícil. Então, eu vou focar mais no lado emocional, tá? Nessas correntes emocionais que aprisionam pessoas em relações, e com relações eu falo relações gerais, são relações entre amigos, relações de trabalho, relações que você mantém com sua família ou com cônjuge, etc. São todos os tipos de relações. Então, enfim, a gente vai conversar sobre essas coisas. E eu tava pensando muito sobre isso, porque se você parar pra pensar, não faz sentido que uma pessoa se mantenha em um relacionamento ou uma amizade, uma relação que não faz bem pra ela, e por que essa pessoa continuaria? E aí a gente entra em algumas questões, e eu estou com a cola, porque são muitas. Porque, como eu falei, são muitos motivos que levam a pessoa a ficar, entendeu? E o meu amigo, o ChatGPTeco, ele trouxe uns, e eu acho que vale a pena a gente pensar sobre esses motivos, sobre por que você fica, sabe? Por que a gente fica, porque nós ficamos em relações que não são pra gente, sabe? Então, senta aí que eu vou te dar motivos e você vai ver com o que você se identifica, mas esse não é o ponto principal desse vídeo. Então, o primeiro motivo que faz alguém ficar, um deles é o reforço intermitente. É o tipo de relacionamento que você recebe carinho, mas você também recebe ofensa. Então, uma hora você é bem tratado, outra hora você é maltratado. Esse tipo de relacionamento, ele é muito, muito perigoso, porque você tá numa relação que você nunca sabe o que esperar da pessoa. E isso, além de deixar num estado ansioso, de nunca ter certeza do que esperar, também infelizmente vicia, porque é a mesma coisa que aqueles jogos de azar. Então você tá sempre achando que você vai conseguir receber algo positivo da pessoa, você meio que aposta nisso, e aí ela te trata com desdém ou com frieza, ou tem alguma atitude que não corresponde à relação que vocês estavam tendo ali. Então, sei lá, vocês estavam conversando normal, mas a pessoa sumiu ou te tratou mal por algum motivo, ou sem motivo nenhum, né? Acho que o ponto é esse, é sem motivo nenhum. E você fica sem entender. Então a gente tem o reforço intermitente, e isso é, nossa, velho, isso é muito perigoso, porque o tanto de gente que fica viciada nisso, em querer sempre conquistar as coisas positivas que essa pessoa traz, entende? Ela quer se manter na relação para ela receber mais daquele reforço positivo, porque quando ela recebe o negativo é como se fosse um castigo, é como se ela não fosse suficiente. E aí ela fica no relacionamento porque ela quer receber aquele reforço positivo, ela quer viver daquela validação. E, meu Deus. A gente tem também o apego ansioso, que eu não vou me estender aqui sobre os tipos de apego, mas eu acho que vale um vídeo sobre apegos, mas eu quero trazer um vídeo
bem embasado, e eu sei que tem um livro sobre apego ansioso, então eu quero trazer o vídeo depois que eu ler esse livro, mas para resumir, existem alguns tipos de apego e alguns deles são responsáveis por como as pessoas se comportam. Então no apego ansioso, a pessoa, olhando aqui para baixo para ver minha cola, quem tem esse padrão se sente facilmente substituível e confunde o amor e a intensidade com a instabilidade. No caso, confunde relacionamentos instáveis com relacionamentos, uau, que incrível, que frio na barriga, que coisa mágica, não sei o quê. E aí essas pessoas, elas acabam ficando em relacionamentos, geralmente que tem o apego ansioso, ela se atrai por pessoas que têm o apego evitativo, que são pessoas que têm aquele tipo de apego que elas não conseguem se manter tão perto. E quem tem o apego ansioso quer ficar grudado. Então, um meio que... como eu posso falar? Não é que anula o outro, mas um vai meio contra o outro. Então, quem tem o apego evitativo não quer ninguém muito perto, e quem tem apego ansioso quer ficar perto o tempo todo, e quem tem apego ansioso vai ficar perto de quem tem apego evitativo, e a pessoa vai vazar, e isso vai acionar gatilhos na pessoa que tem apego ansioso, gatilhos de abandono, e enfim, são pessoas que acham que são facilmente substituíveis, e enfim, vai achar que ela vai ser substituída, e ela vai se apegar mais ainda porque ela está achando que vai ser substituída, e por ela se apegar mais ainda, a pessoa vai se afastar mais ainda. Então, um acaba meio que ferindo o outro, machucando o outro. A gente tem um outro motivo. A pessoa acha que ela precisa se esforçar para ser escolhida. Ela acha que ela precisa fazer muito para ser amada, que ela precisa de atitudes, porque se ela não fizer de tudo, ela não será escolhida, ela não será amada, ela não... sabe? Então é o tipo de relacionamento, ela se mantém em relacionamentos assim, porque se você não me ama e você não demonstrou que me ama, é porque eu não me esforcei o suficiente. Então, são pessoas que vão acabar procurando relacionamentos, até inconscientemente. Não estou dizendo que ninguém está procurando relacionamentos assim com consciência, mas até inconscientemente elas acabam procurando pessoas que acabam não gostando tanto delas, mas mantêm ali na vida por algum motivo, sei lá, conveniência, etc. E essas pessoas, elas ficam, mas se você não me ama tanto é porque eu não estou me esforçando, deixa eu tirar meu sangue aqui e doar pra você, pra ver se é o suficiente, deixa eu passar minha casa pro seu nome, eu vou me esforçar mais, porque se você não me ama é porque eu não mereço. E eu já vi situações parecidas. Já vi um casal onde uma das pessoas falava que não pedia a outra em casamento porque a outra não fazia por onde merecer. E aí você acaba... nossa, velho, ai, não. Você treina a pessoa a achar que ela precisa fazer por merecer amor, quando é uma coisa que deveria vir de graça. Então, relacionamentos construídos à base disso é esgotante, nossa, é desgastante. Não tem quem fique num relacionamento onde ela acha que ela precisa se esforçar o tempo inteiro, porque senão ela não é suficiente, porque senão ela vai ser deixada, porque senão ela será trocada, enfim. E acaba que essa pessoa fica porque a validação daquele outro acaba sendo algo que ela quer muito, então ela acaba se esforçando para ser amada, porque se ela deixar aquela pessoa, ela nunca será amada por mais ninguém, porque aí envolvem questões de baixa autoestima, aquela pessoa nunca é suficiente, ela nunca será boa o suficiente nem para outras pessoas. Então, enfim, isso já entra em outro ponto que eu vou falar daqui a pouco, e aí eu já junto com esse, vocês vão pegar a linha de raciocínio. Temos também outro tipo de trauma, que esse eu não vou saber pronunciar o nome, mas basicamente a pessoa que te machuca é a pessoa que te conforta. E eu acho que isso serve para algumas situações onde as pessoas não têm tantos amigos, são pessoas mais reclusas, ou pessoas que não se abrem muito com os amigos que têm, ou com a família, etc. São sempre pessoas mais reclusas. E ela acaba sendo confortada pela pessoa que magoou ela.
E eu lembro que eu já tive num relacionamento, numa época que eu não tinha tantos amigos assim, ou como eu dizendo, teve uma época da minha vida que eu não era... Eu já não sou tão afim de falar, mas hoje eu sou muito mais afim de falar do que eu era antigamente. E nessa época eu não conseguia, sabe? Então eu era machucada pelas pessoas que eu estava no relacionamento e eu também era consolada por elas. E isso cria um tipo de apego. Na verdade, eu acho que isso é incentivado desde que a gente nasce, porque... E hoje eu acho que isso já não acontece tanto, mas principalmente antigamente, criava-se muito a ideia de eu estou te batendo porque eu te amo, eu estou te ensinando porque eu te amo, porque eu sou seu pai e a sua mãe, então eu posso bater em você, eu posso fazer isso com você e mesmo assim eu amo você, tá? Então a gente tinha situações e eu falo, claro, não todo mundo, nem todo mundo passou por isso, mas eu acho que algumas pessoas passaram de ter situações onde os pais batiam e depois eles agiam como se nada tivesse acontecido e aí, ou então eles reforçavam com palavras que, eu sou seu pai, eu posso fazer isso, eu só estou te educando, eu só estou fazendo isso porque é o melhor pra você. Eles reforçavam com palavras que aquilo era certo, que você apanhar de alguém e você ser consolada por aquela pessoa era o correto, que você tinha que perdoar seus pais quando eles te batiam, sabe? E eu, pelo menos, cresci e vivi isso. De, por exemplo, eu acabar em uma situação, sei lá, fiz alguma coisa, minha mãe acabou brigando comigo, me batendo, e aí ela fala que, mas isso é normal. E eu nem culpo a minha mãe, porque ela foi criada numa situação onde isso era ensinado, sabe? Pra muita gente, pra várias famílias, e enfim, eu acho que foi uma geração inteira de pessoas ensinadas que tudo bem você apanhar de uma pessoa que você ama. E eu acho que isso foi também responsável por criar relacionamentos abusivos. Então você tinha um marido que te batia em casa, mas você não saía por N motivos, eu não vou citar questões financeiras de novo, por motivos de correntes emocionais, que nem eu falei aqui, mas também porque fulano me ama, fulano me bate, mas ele me ama. Ele me bate, mas ele vai comprar umas florzinhas pra mim depois que ele me bater. Então, acaba sendo um tipo de reforço que incentiva muito você a ficar em relacionamentos abusivos, você ficar em lugares que, me ofendeu e me humilhou, mas também me ama, mas também me dá uns elogios de vez em quando. Você acaba se apegando a isso, essa pessoa acaba sendo a única coisa que você foca e aí você se agarra a ela assim, sabe? Você gruda. E fica muito difícil de soltar, sabe? Fica muito difícil de sair. A gente tem o confundir amor com validação também, que seria, não é que você ame aquela pessoa, você quer ela porque você precisa ser validado por ela. Porque na sua cabeça, aquela pessoa tem alguma coisa, ou ela é alguém importante em algum sentido, que você precisa ser validado por ela. E se ela quiser você, ela vai estar dizendo ao mundo que você é bom o suficiente. E como você não acredita que você é bom o suficiente, então você precisa que alguém de fora, alguém que você aprove por algum motivo, fale que você é bom o suficiente. E aí você vai ter a sua validação. Então, nesse caso, é até confundível você gostar da pessoa, do que ela é, e você querer essa validação dela, você querer alguém porque vai ser legal exibir para a sociedade ou porque essa pessoa precisa validar você porque você sozinho já não é o suficiente para validar a si mesmo. Então, são, nossa, N motivos, muitos N motivos eu estou falando nesse vídeo, né? A gente tem também o investimento emocional. Muita gente, eu já ouvi muito isso, que eu já investi demais nesse relacionamento pra desistir agora. E eu, pessoalmente, já passei por relacionamentos que eu era mais nova e eu falava, poxa, mas eu já aguentei tanta coisa, eu vou
aguentar mais um pouco. Só que isso é uma puta de uma cilada, porque quando você entra em um relacionamento e você começa a ter sinais de que aquele relacionamento não tá muito legal, não tá caminhando muito por onde ele deveria caminhar, e tem um carro aqui fazendo zoada atrapalhando o meu vídeo. Mas quando você entra no relacionamento que ele vai caminhando por um lance que ele não deveria estar caminhando, e aí você começa a perdoar muita coisa e aceitar muita coisa, e acaba se tornando uma carga, você fica só porque já aceitou muito. Você fica porque, ai, eu já aguentei tanta coisa que nem vale a pena sair. Sabe, eu já investi tanto, já são 4 anos de relacionamento, eu já cheguei até aqui, por que terminar? E eu já me peguei pensando sobre isso em alguns relacionamentos que eu tive, depois a minha cabeça mudou totalmente. Eu acho que se você tá num relacionamento que você já tá desgastado o suficiente e você não consegue mais ficar nele, você tá ficando só pelo investimento que você fez, sabe? Não é de você parar e pensar um pouco. Outro dos motivos que eu achei, que o meu amigo Gepeteco me trouxe, é a falta de modelos saudáveis. Então, uma pessoa que é criada, e esse eu tiro de letra, uma pessoa que é criada num ambiente onde ela não tem modelos saudáveis de relacionamento pra ela, acaba que pra ela é normal ela tá num relacionamento onde o pai bate na mãe, porque ela foi criada vendo isso o tempo inteiro. Ela via isso na família dela, ela via vizinhos contando sobre isso, ela via outros familiares sentando e falando sobre isso, ou não falando, porque eu acho que as pessoas não falam sobre isso, né? Mas, enfim, você é criado numa estrutura de sociedade que isso acaba sendo normalizado, e eu falo principalmente em interior, porque em interior acontece muita coisa, né? Então, enfim, acaba sendo normalizado, você não tem modelo de relacionamento saudável e você acha que tá exigindo demais quando você passa por relacionamentos assim. Então, por relacionamentos que no caso são ruins, e aí você pensa, pô, deveria sair, mas eu nunca vou achar nada melhor. Mas por que eu sairia se ninguém vai me querer, se eu vou ficar sozinha? E aí entra em outra questão, que é o medo da solidão, que tá aqui em algum lugar, mas eu já perdi, aí eu vou falar porque eu lembrei agora. Tem muita gente que não sai também por medo da solidão, sabe? Porque ficar sozinho é difícil demais. Então é mais fácil, é mais cômodo se manter na zona de conforto e ficar no relacionamento mesmo, sabe? E ficar por lá, e aguentando, e passar mais um dia, deixar passar mais um. E aí você entra naquele ciclo de comodismo, mas é um comodismo que dói, porque vez ou outra a pessoa vai fazer alguma coisa que você não gosta. Então é um comodismo que dói, machuca, que nem usar uma sandália apertada, só que você continua usando, porque, ai, por que comprar outra, né? Se essa ainda serve no meu pé, ela só machuca quando eu uso pra sair, assim, enquanto ela tá ali no quarto e eu tô aqui com minha Havaiana, ela não me machuca. E você acaba deixando passar muito tempo, sabe, da sua vida. E eu acho que o foco desse vídeo não é o porquê você fica. É claro que, né, essa é a pergunta, né, mas o ponto principal do vídeo não é por que você fica. A pergunta que eu quero fazer pra você agora é, vale a pena ficar, sabe? Independente do motivo, independente da corrente emocional, eu estou falando de motivos emocionais, de novo, independente da corrente emocional que tá prendendo você, vale a pena mesmo, sabe? Você ficar. Porque eu acho que esse que é o ponto. Eu não vou conseguir trazer aqui para esse vídeo soluções para cada um desses problemas, sabe? Eu não vou conseguir trazer aqui um jeito, uma receita mágica de bolo, onde você consegue terminar essas relações e, ai, vou ser feliz agora. Terminei aqui, porque eu vi o revidinho ali da receita, né? Como terminar em 2 dias, aquelas. Trago seu amor de volta em 3 dias. Leva o teu amor em 3 dias. Enfim, eu acho que o ponto principal não é o porquê você fica, qual a sua corrente, sabe? O porquê não é a sua corrente, o que importa é como você vai sair dela, é
Tipo, vale a pena manter essa correntinha no seu pescoço, sabe? Vale a pena botar essas algemas e caminhar mais um dia para esses relacionamentos que, por muito esforço que você tenha feito, ou por medo da solidão, ou porque você criou uma ideia idealizada da pessoa de que ela vai mudar, ela vai melhorar, e aí você se apega. Tem isso também, que estava por aqui em algum lugar nesse roteiro que eu não achei, mas tem muito isso também, de você se apegar à ideia de alguém, uma coisa que não existe, a pessoa tá ali mostrando quem ela é, só que você cria um personagem em cima dela, você fantasia ela toda ali, e você diz, agora eu amo essa pessoa e ela é assim desse jeito, e a pessoa te mostrando que ela não é. E você começa a amar a ideia do potencial dela, do que ela pode se tornar, da pessoa que ela pode ser se ela mudar. E você fica com a pessoa, mas querendo que ela mude, que ela seja a ideia que você criou. Você fica com ela pelo que ela pode se tornar se ela mudar, e ela não muda, porque ela é ela, sabe? E você continua lá. E aí a pergunta final que eu quero fazer, que é o ponto central desse vídeo, né? Vale a pena, independente da sua corrente, você continuar? Porque eu acho que alguns relacionamentos, algumas relações, né? Elas precisam ser racionalizadas e você precisa trazer pra luz aquela coisinha que tá ali no seu inconsciente, aquela relação que tá passando, às vezes até despercebida, ou que tá muito ruim e você, por algum motivo, continua ali. Eu acho que quando você escolhe racionalmente continuar num lugar assim, isso já é meio que um problema seu, sabe? Você tem, provavelmente você tem idade suficiente para decidir isso, mas quando você tá num lugar assim, meio que inconscientemente você não começa a parar pra pensar se você deveria sair, esse é o problema, sabe? Eu acho que essa é a pergunta final do vídeo. Vale a pena mesmo você estar nessa relação? Enfim, o que você acha? Porque eu não tenho como te dar uma receita de como fazer isso, sabe? Você que tem que fazer sozinho. Mas eu queria que você pensasse um pouco que independente da sua corrente emocional, independente do motivo que te prende aí, vale a pena ficar preso, sabe? Porque eu acho que correntes emocionais, na maioria das vezes, boa parte das vezes, a gente tá com uma corrente assim nos braços, no pescoço, a gente tá ali amarradinho, mas a gente tem a chave, sabe? A gente pode mudar a situação. E eu sei que falta coragem, eu sei que dá medo, eu sei que é muito, muito difícil, falta força, mas eu acho importante, sabe? Isso. Eu acho importante você parar e pensar o quanto vale a pena continuar. Bom, o vídeo é esse. Eu só queria colocar vocês pra pensar um pouquinho, porque eu acho que quando a gente escolhe tá em relacionamentos porque a gente quer estar neles, ok. Mas quando você é refém de uma prisão emocional e você pode sair, você já parou pra pensar e viu que a melhor opção é você sair, não continuar, e a partir disso você continua, mesmo sabendo que você tem que sair, isso já é uma prisão emocional, sabe? E é daí que você precisa tirar forças e sair. Enfim, foi só uma conversinha, eu só queria trazer uns temas, né, uns motivos, eu adoro falar sobre essas coisas, adoro falar sobre relacionamentos entre as pessoas, enfim, e várias outras coisinhas, e conversinhas e reflexões. Eu quero muito ler o livro que eu falei pra vocês, e eu trago um vídeo sobre o apego ansioso e sobre os tipos de apego que a gente tem, e é isso aí. Se você gostou do vídeo, você curte, você comenta. Se você quiser comentar aqui o seu porquê, né? Você fica à vontade. Se inscreve no canal pra você não perder mais nenhuma conversinha das meninas. E um beijinho, até o próximo vídeo. Eu espero que, se você tá numa prisão emocional, você consiga sair, porque você tem a chave, sabe? Você anda por aí com essas algemas, mas você tem a chave pra mudar isso tudo.
E eu espero que você tenha coragem e força pra fazer isso. Beijinhos. Tchau. Pelo menos... Oi.